Agindo como Jesus, é a nossa série, geralmente nos dias de ceia, e como título hoje, Porque bom. Marcos 10, 17 a 22. Então nós vamos ver hoje a reação de Jesus a uma situação em que ele foi chamado de alguma coisa, no caso de bom, como ele reagiu nessas pregações de Agindo como Jesus. Estamos mais concentrados em ver as reações dele, ações e reações, do que mesmo os ensinos, embora às vezes venha embutido, claro, algum ensino, mas não é o nosso principal, e aprender lições de imitação dele, em agir como ele agiu, ou reagir como ele agiu. Então, Marcos 10, 17 a 22, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Essa foi a reação dele. Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honrai a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, ajuda-nos na absorção desta reação do Senhor Jesus Cristo, que tiremos aqui as lições apropriadas para as nossas vidas. Obrigado pelo ensino dele e pelo exemplo dele, em nome do Senhor Jesus Cristo, dele próprio. Amém. Então, esse começo de diálogo aqui é interessante e é curioso. Interessante porque Jesus não responde logo à pergunta do jovem rico, mas o questiona. E muitas vezes ele fazia isso, ele respondia uma pergunta com outra pergunta, fazendo a pessoa ir mais fundo. E ele o questiona, nós quase podemos dizer, o repreende, porque ele o chama de bom. Não chegou a repreender, mas parece que andou perto. E é curioso também, porque causa estranheza, Jesus, sendo divino e sem pecado algum, aparentemente está se recusando a ser chamado de bom, o que ele de fato era, completamente. A explicação é simples. O homem não estava olhando para Jesus como um ser divino, mas como um mestre da lei, semelhante a muitos que havia em Israel, talvez até mais especial do que os outros, tudo bem. Mas aos olhos do jovem, tudo indica que o fato de alguém ser um escriba ou um mestre da lei era uma garantia de que ali estava uma pessoa boa. E Jesus não podia concordar com isso. Então ele pede que o homem lhe explique com que base ele achava qualquer escriba ou um mestre bom, a ponto de dizer para Jesus, encarando-o como um mestre, que ele era bom. Me explique aí. Parece que antes mesmo do homem responder, Jesus
parte para o conceito absoluto de bondade. A rigor, nenhum ser humano é totalmente bom, só Deus. Jesus não entrou no mérito da condição única dele próprio, Jesus. Mas se ele foi tratado como um mestre da lei, ele respondeu como um mestre da lei e tratando o assunto como os homens de uma maneira geral. É assim que ele fez. Ele não partiu para o fato dele ser à parte, no sentido de não ter pecado e de ser divino também. Tudo. Ele não entrou nisto. Ele comportou-se como um mestre da lei, assim como ele foi tratado. Mesmo assim, ainda pode ficar a pergunta: mesmo que o homem o encarasse como um mestre da lei, por que Jesus não aceitou o elogio se ele era totalmente bom? Mais ou menos a explicação que eu acabei de dar, ou uma parte dela. Ele não entra no mérito desta questão pessoal dele, mas ele compreendeu que o homem era, tudo indica que o homem era meio ingênuo, ou pelo menos que tinha uma ideia errada deste assunto de bondade humana. E que parece que, aos olhos daquele homem, todo mundo é bom, ou tem uma boa dose de bondade, talvez uns mais, outros menos. Então a gente pode ver isso refletido na teologia daquele rico, porque ele queria fazer melhor as coisas para herdar a vida eterna. Exatamente a ideia de bondade, de ser mais bom, entre aspas aqui, ou seja, melhor, atingindo um grau maior de bondade, estava na cabeça dele, era isso. Fazer coisas que agradavam a Deus, isso era salvar-se, isso era ser bom, isso era ser aceitável aos olhos de Deus. Parece que o homem não reconhecia a situação da raça humana real, que era perdida e pecadora. Pensava que bastaria um ajuste aqui, um ajuste ali, estaria tudo bem, e as pessoas se tornavam razoavelmente boas. E era isso que ele achava de si mesmo, pelo menos até um certo ponto, quando ele mesmo diz que fazia aquilo. Ele se achava um bom cumpridor da lei, se não 100%, ele deu até a ideia que poderia ser 100% mesmo, mas pelo menos no nível elevado. Ele queria ser ainda melhor para dar a vida eterna, como se desconfiasse que faltava algo. A velha e errada teologia da salvação pelas obras. Simplesmente isso. Velha e errada teologia da salvação pelas obras. Então Jesus vai na origem. Ninguém é bom. Nem mesmo os grandes, respeitados mestres da lei. Ninguém é bom. E a salvação não estava em seguir obras boas, aumentar nessas obras, seguir um caminho de práticas cada vez melhores. Não. A salvação estava em seguir a Ele próprio, Jesus. Eu não posso entrar em muitos detalhes, porque eu não estou fazendo uma explanação, uma exposição da história toda. Lembre-se que nós estamos aqui em agindo como Jesus e olhando apenas um ponto. Eu estou demorando um pouco a chegar neste ponto, mas vou chegar. Então, a salvação estava em seguir Jesus Cristo. No caso daquele jovem rico, Jesus sugeriu isso, literalmente: me segue, vende teus bens e me segue, literalmente. Vende teus bens, terás um tesouro no céu, porque a ação de vender tudo mostraria um coração afinado,
E isso é que iria gerar uma riqueza no céu. Então aí ele teria a oportunidade de mostrar que o seu coração já estava se afinando com as coisas do alto, como deveria ser, não em fazer coisas boas aqui na terra e pronto, ponto final. E depois disso, me segue. Mostrando quando o seu coração já estiver nesse ponto de fazer o que é mais difícil para você e se livrar de seus bens, e que você assim mostrar que adquiriu um tesouro no céu, está com o coração em Deus mesmo, me siga. Aí sim, aí é o que falta para você. Aí é a salvação plena, total, que você está atrás. Mas ele concentra tudo, Cristo, na pessoa dele próprio, Cristo. Pena que o milionário não passou nem no primeiro teste, que foi a venda das coisas, para depois seguir fisicamente ao Senhor Jesus Cristo, e ao seguir fisicamente estaria mostrando uma disposição de segui-lo de coração. Então ele não queria nem começar o teste, nem começou, lá ficou. E a própria maneira então de Jesus avaliar aquele homem nos deixa uma lição valiosa, que agora que eu cheguei no único ponto que eu quero tirar desta rica pregação, que poderia ter muitas outras observações. Vamos concentrar no elogio que o homem fez a Jesus Cristo. Bom mestre, por que você está me chamando de bom? Pegou aí. E ele resistiu, Cristo. Não quis que o homem continuasse nesta linha que ele começou, que eu já expliquei. Dois problemas que isso nos ajuda a evitar, em sermos cuidadosos com os elogios, tanto fazendo elogio como recebendo elogio. Primeiro, elogiar pessoas de maneira exagerada, ingênua, que foi o que aquele homem fez. Acabou não sendo, porque ele acertou em Jesus Cristo, que era bom mesmo, mas entenda, aí está um pouquinho a dificuldade dessa história, que muitos se engancham um pouco aqui. Ele acertou por acaso, ele mirou uma coisa, acertou noutra. É importante isso. E Jesus se concentrou no que ele mirou, o homem, não no que ele acertou, porque ele acertou. Que Jesus era bom, era, não porque era um mestre da lei como outro qualquer, mas no caso porque ele era Deus, Filho de Deus, encarnação, tudo aquilo mais, que o homem nem considerou isso. Então Jesus aqui se concentrou no que o homem achava, que um escriba de Israel, só pode ser um homem bom, com a autoridade que tem, dedica a vida todinha para estudar a palavra de Deus, e tem uma autoridade religiosa muito forte e tal. Então, obviamente, era uma pessoa boa. Isso era a ingenuidade dele. Então, sair chamando por aí o fariseu, ou escriba, ou autoridade qualquer, tudo de bom, porque eram pessoas importantes e aparentemente dedicadas a Deus e coisa assim, está errado. Tanto que eu acho bem parecido com repreensão aquilo que Cristo fez com ele. Então, mesmo em alguma coisa procedente, elogie com cuidado. Faça um elogio com muito cuidado. Se você elogia uma pessoa por algo que ela não é, ou se você exagerou naquilo, na dose, fica patético. Patético, que foi ao que aquele homem se expôs. Fica imaginando ele achando que estava fazendo uma grande qualificação de Jesus, chamando-o de bom, um grande elogio, um grande respeito,
Imagino que ele fez isso com sinceridade, inclusive, na frente de outras pessoas. Foi uma coisa pública ali. Imagine o susto dele. Eu não tenho dificuldade nenhuma em imaginar o susto dele em Jesus dizer: por que você me chama de bom, hein? É pesado aquilo, é duro. Ouvir de volta, em vez de dizer muito obrigado, ou então só um sorriso assim, aceitando o elogio. Pá! Jesus tinha umas coisas duras, fortes, muito fortes. Hoje talvez parecesse, muitas coisas de Jesus ia parecer politicamente incorreto, um pouco rude, ou duro demais. Jesus nem devia ser uma pessoa muito agradável muitas vezes para muita gente, não. Misericordioso, amoroso, benigno, sim. Mas quando ele tinha que dizer, ele dizia. E se ia constranger, que constrangesse. E se constrangia é porque era para o bem do outro. Sempre benigno, sempre. Mas às vezes fazer o bem implica em atitudes de correção, até de expor. Às vezes inclui não expor, aí onde entra a sabedoria de Deus, que ele era cheio dela. Por isso é que nós temos cuidado, até em imitar Jesus, devemos ter cuidado, porque podemos imitar na coisa errada, ou de uma maneira errada, e sem entender. Tem que pensar um pouco e penetrar um pouquinho da superfície da história, do assunto, para poder entender um pouco por que ele fez isso, por quê, qual era a intenção dele. É meio esquisito muitas coisas que ele fez, mas não adianta você só achar esquisito e passar para frente. Mas pelo menos eu li hoje Mateus 15 todo, está na minha relação de leitura bíblica anual. Pronto, li Mateus 15, amanhã 16, depois 17, e vai lá. Aliás, eu vou aumentar, eu vou ler a Bíblia 2 vezes por ano, e podendo dizer para um irmãozinho aqui colar, eu vou dizer que eu acho bacana dizer que eu li a Bíblia 2 vezes por ano. Eu já vi irmãos dizer com alegria, com uma satisfação, que lê a Bíblia tantas vezes por ano. Aí dá vontade de eu abrir e dizer: explica isso aqui, irmão. Agora eu sei que tem a leitura, aquela leitura mais corrente, tá? Eu sei disso tudo. Mas, por favor, não se preocupe só em ler a Bíblia tantas vezes por ano. Pare nela e mergulhe um pouco. Eu sei que hoje, especialmente para os jovens, falar em mergulhar, falar em pensar, em meditar, aprofundar, isso é estranho. Se não doer nos ouvidos, nem entende o que quer dizer isto, de raciocinar, mergulhar, meditar, pensar. Tudo bem, vá lá, filosofar, bota umas aspas aí, mas a ideia é essa, de pensar um pouco. Então, está incluído na ideia de elogiar. Quando for elogiar alguém, faça com muito cuidado. Esse homem estava cometendo este erro, fora os erros lá de doutrina, mas Jesus quis corrigir. Antes de abrir a boca para elogiar alguém, que é bom elogiar, mas pense, o elogio procede, primeira coisa, é uma característica conhecida desta pessoa que eu vou elogiar, ou ele fez uma vez na vida e você rasga o elogio. Cuidado. O elogio não estaria mesmo procedente, mesmo que seja uma característica da pessoa, sim, mas não estaria sendo exagerado. Tipo, é impressionante a santidade do irmão que mal comete um pecado. É muita coragem dizer alguma coisa desse tipo, especialmente em público. Tenha cuidado. É bom elogiar, Jesus elogiou várias vezes, não foi o caso aqui, mas ele elogiou. Já ouvi um pastor uma vez dizer que ele elogiava ninguém, nunca, para não estragar o irmão e não acabar com ele por causa do orgulho e tal. Eu pensava, tinha que ensinar isso para Jesus Cristo, porque Jesus elogiou várias vezes,
Deus elogia. Agora, se o outro vai ficar cheio de orgulho, que corre esse perigo mesmo, cuide, o pecado jaz à porta. Examine, tenha cuidado. Receba o elogio com cuidado. Mas não elogiar, porque o outro corre um perigo de pecar porque está vaidade ou coisa assim, na minha cabeça não justifica. Mesmo assim, elogio deve ser algo que deve ser tratado com muito cuidado. Tanto dando o elogio, fazendo ou recebendo o elogio. Pessoas que talvez não estejam lhe entendendo direito, não conhecem você direito. Procure de alguma forma, com muito cuidado, não aceitar elogio ou comentário de alguém que pensa que você é algo e você sabe que não é. De alguma forma você passou uma imagem bem diferente daquilo que você é. Passou a imagem querendo ou não, se for querendo não é bom. Às vezes alguns brincando, outros não. Mas dizendo, pedir pastor orar. Porque a oração de pastor é especial. O pastor tem força na oração dele e tal. Eu nunca aceitei isso, nem pretendo. Porque eu não acho que seja. De jeito nenhum. Agora, é meio gostoso. Vocês pensam que não é? É meio gostoso. Você ouve assim, a oração do pastor é especial, ela chega a Deus de uma maneira assim, pastor é um homem de Deus e tal, e vai. Isso é perigoso, muito perigoso. Não, a oração de pastor é como os outros. E olhe lá, alguns pastores que se cuidem, eu inclusive, para a gente não se inchar demais. Aí vai o irmãozinho, morrendo de medo, só lá, a primeira vez, o instrumento dele lá, um piano, uma flauta. Como é natural, ele erra demais durante o solozinho dele lá. Vários erros, chega a doer nos ouvidos dos um pouquinho mais afinados. Mas o irmãozinho foi corajoso e chegou lá e conseguiu. Aí chega o outro para elogiar e diz, parabéns, você foi impecável na sua apresentação. Irmão, não diga isto, porque ele não foi. Ele foi corajoso, ele foi serviçal, ele foi um monte de coisas, mas não elogie por alguma coisa que ele não foi. E ele não devia aceitar. Agradeci e tal, mas dizia, irmã, errei muito, mas pelo menos eu fui, né? Eu vou tentar, obrigado pelo ânimo, pelo apoio, mas eu errei muito. Diga, errei muito, não aceite aquele elogio de impecável, porque você sabe que não foi. Então você vê como uma coisa pequena, simples, às vezes por trás, não é tão simples não. Oh, bom mestre, por que está me chamando de bom? Opa, a coisa aqui é rigorosa. O pente dele é fino. Pente fino. Não entendo muito bem certas pessoas que dizem que não falam pelas palavras. Uma vez eu encontrei um que disse, não, pastor, não fique chateado comigo, não é porque eu não falo através de palavras. Digo, vale, é assovio? Eu disse, era um pastor. E se não é por palavras, como é que o irmão se expressa? Ideias. O senhor tem que entender minhas ideias, não minhas palavras. Agora complicou. E complicou mesmo, tanto que não deu certo. Palavras. Palavras. Tem pessoas que dizem as palavras e não querem nem dar conta delas depois. Mas você disse isso. Não, mas não o quê? Eu não quis dizer isso, eu não quis, você não entendeu bem, aí fica rodeando para lá, rodeando para cá. Você disse, e palavras têm significados. Então você elogiar errado, está errado. Você aceitar um elogio errado, está igualmente errado. E Jesus não deixava passar. Ele era exigente. Oh, coisa boa é poder dizer que Jesus Cristo era exigente.
Tudo isso está ligado com a santidade de Deus, santidade dele e do Deus triuno. Não é uma exigência rancorosa, não é uma exigência cri-cri, chata, meio gratuita, por um gosto de perfeição, de perfeccionismo, partindo de um grande pecador como qualquer um de nós é. Não, um perfeccionismo sim, mas de quem era realmente perfeito em tudo. Então ele não era perfeccionista, não, ele era perfeito. E gostava de perfeição, e quer perfeição, entende que nós não somos perfeitos, entende que nós nunca vamos chegar lá, é misericordioso, morreu por nós, vê além de pecados nossos, vê fraquezas nossas, vê fragilidades, tudo isto, mas isso não o faz menos santo. E ao ser santo, ele tem que ser exigente. E nós temos que entender isto. Encerrando. Pastor, e o que eu faço com um elogio procedente? Eu diria assim: aceite modestamente e, se puder, logo transfira a glória para o Senhor Jesus Cristo. É a maneira mais segura de você ser elogiado. Claro que deve fazer isso de coração. Se fizer isso de boca para fora, porque o pastor Mauro sugeriu, é um desastre. Mas, se você realmente entende quem você é, entende quem Cristo é, entende o poder do Espírito na sua vida, será de uma maneira muito natural. Parabéns, meu irmão, não porque você foi impecável, que não foi, mas pela sua coragem, pela sua disposição. Parabéns, muito obrigado. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Orei para Ele me desse força para isso. Estou aqui todo me tremendo, mas viva Cristo. Pronto, acabou. É a maneira mais segura. Não é proibido você receber um elogio procedente, absolutamente. Então vamos ser mais prudentes com essas coisas. Jesus era muito arguto, muito misericordioso, muito benigno, o máximo que um ser humano poderia ser, cheio de compaixão, mas muito arguto, muito perspicaz, exigente, largo e exigente ao mesmo tempo. Pode parecer contraditório, mas não é. Ele era isto, largo e exigente, e não gostava de ingenuidade. A Bíblia não aprova a ingenuidade em nenhum aspecto. Ingenuidade não é virtude. Então, elogiar por aí de uma maneira muito ingênua, quase irresponsável, não é absolutamente saudável. Receber elogio achando bom como um político, muito ruim também. Então, seja exigente, como o Senhor Jesus Cristo. Trate bem as pessoas, não humilhe os outros se fez um elogio errado, não queira dar uma lição de moral, mas com muito jeito você pode não aceitar bem aquele elogio ou corrigir um pouco, com jeito, que a pessoa não se sinta mal. E sempre pensando no bem do outro. Que o Espírito Santo faça esse trabalho em nossas vidas de imitação ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo exemplo magnífico do Senhor Jesus Cristo em tudo o que Ele fez. É muito bom nós não termos que pensar, será que Ele fez o bem aqui? Será que Ele agiu correto aqui? Para a gente ter que filtrar. Não. O que nós devemos e podemos é ver aonde está o bem aqui, que às vezes a gente não enxerga, porque é tão profundo e nós somos tão ruins e tão míopes, que é difícil entender muitas vezes palavras de Cristo, ações de Cristo, mas nunca pensando, será que tem o bem por aqui? Mas onde está o bem? Obrigado pelo exemplo dele mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.